Bíblia Sagrada, versão King James atualizada, livro Lamentações. Já como está deserta a grande cidade, anteriormente repleta de pessoas, como se assemelha a uma mulher que perdeu o seu marido, aquela que antes era considerada por todos a grande nação da terra, a que fora a princesa de todas as províncias. Hoje tornou-se uma simples escrava, eis que pranteia amargamente durante a noite. Suas lágrimas rolam desenfreadas por seu fruto. De todos os seus amantes, nenhum ficou para lhe dar consolo. Todos os seus companheiros e amigos a traíram. De repente transformaram-se em seus adversários. Judá foi levada para o cativeiro e sofrerá a tortura do exílio, a humilhação e a aflição da escravidão, vivendo entre nações estrangeiras sem encontrar a paz de suas terras. Todos os que a perseguiram, de fato, a conseguiram aprisionar em meio ao seu desespero. Choram as estradas para Sião, porquanto ninguém mais caminha por elas em direção à assembléia solene e às festas fixas. Todas as suas portas estão arrombadas, a cidade vazia e seus sacerdotes em grande lamentação, suas moças tristes e deprimidas, e toda a cidade sofre a profunda angústia. Seus inimigos tornaram-se seus senhores, seus adversários estão satisfeitos, porque Yahvé a afligiu por causa das suas muitas e repetidas transgressões. Seus filhinhos marcharam para o exílio, sob as correntes dos adversários. Toda beleza e esplendor desapareceu da face da cidade de Sião. Seus líderes são como corças que não encontram pastagem e conseguem apenas caminhar logo adiante do perseguidor. Agora, pois no dia da sua aflição e desterro, eis que Jerusalém se recorda de todas as riquezas que possui desde a antiguidade. Quando o seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém foi capaz de socorrê-la. Ora, os adversários a contemplaram e escarneceram da sua derrota. Jerusalém cometeu vários e graves pecados, por esta razão tornou-se impura. Todos os que a honravam passaram agora a desprezá-la, porquanto viram a sua nudez, ela mesma lamenta e envergonhada se retira. Sua impureza é como mancha em suas saias. Ela não podia imaginar que chegaria o dia do seu fim. Sua queda ocorreu de modo surpreendente e ninguém dela se compadeceu, nem procurou ajudá-la. Contempla, ó Senhor, a minha aflição, porquanto eis que o inimigo levou vantagem sobre mim. O adversário saqueia todas as suas riquezas. Ela testemunhou muitas nações pagãs invadirem o teu santuário, o templo, sendo que tu as tinha proibido de fazê-lo, e nem mesmo que pertencessem à tua congregação. Toda a sua população caminha gemendo e se lamentando enquanto sai à procura de alimento. Já entregou todos os seus bens e tesouros em troca de mantimentos, a fim de que tenha forças para sobreviver. Contempla, pois, ó Yahvé, a minha situação, porquanto estou desamparada. Vós que passais por mim pela estrada, não vos comoveis? Olhai, pois, e vede se há algum sofrimento maior do que este que me foi imposto, e que Yahvé mandou sobre mim no dia em que se aflamou a sua ira. Do alto fez cair um fogo de tal ordem que penetra os meus ossos e toma conta de todo o meu corpo. Armou uma rede a fim de enlaçar meus pés e me derrubou de costas. Deixou-me arrasada e desfalecida o dia todo. Todo o jugo das minhas culpas e transgressões foi atado em um só feixe. Todos os meus pecados foram entretecidos e amarrados do meu pescoço pela sua mão. O Senhor abateu a minha força, Ele próprio entregou-me àqueles que não tenho a capacidade de vencer por mim mesmo. O Eterno dispersou todos os guerreiros que estavam a meu serviço, convocou um poderoso exército contra mim, com a fidelidade de dar cabo de todos os meus jovens.
o Todo-Poderoso pisou o meu povo santo, a sua virgem, a cidade de Judá, como quem esmaga as uvas para fazer vinho. É por esse motivo que estou em prantos, e as muitas lágrimas transbordam dos meus olhos e tomam conta da minha face. Não há ninguém que esteja próximo para consolar-me. Não há uma só pessoa que consiga renovar o meu ânimo e restaurar o meu espírito abatido. Meus filhos estão todos desamparados, porque o inimigo prevaleceu sobre nós. Sião estende as mãos suplicantes, não há quem a console. A Vera ordenou que os vizinhos de Jacó se tornassem seus adversários. Jerusalém se tornou execrável anátema. Entre todos eles, contudo, justo é o Senhor, porquanto de fato tenho sido extremamente rebelde contra os seus mandamentos. Portanto, eis que rogo-vos, todos os povos, ouvi e contemplai o meu sofrimento. Todos os meus jovens, moças e rapazes foram levados presos para o exílio. Chamei os meus aliados que outrora me amavam, mas eles não vacilaram em me trair. Meus sacerdotes e meus líderes todos pereceram em plena cidade, enquanto buscavam desesperadamente por algo para comer e dar alento à vida. Vê, ó Yahvé, o quanto estou angustiada até a morte. Considera, Senhor, o tormento que assola o íntimo do meu ser. O meu coração está transbordando dentro de mim, porque me rebelei gravemente contra ti. Eis que lá fora a espada devora a todos com ferocidade. Dentro de casa a morte banqueteia-se. Meu pranto e gemido têm sido ouvidos, mas não há ninguém que possa me consolar. Todos os meus adversários estão cientes da minha tragédia e desespero. Eles comemoram e se alegram com o que fizeste. Todavia eles ficarão como eu estou quando chegar o grande dia e anunciaste. Ora, que toda a malignidade deles fique claramente demonstrada diante da tua presença, e faz com que eles, o mesmo que fizeste comigo, por causa de todos os erros e transgressões que tenho cometido contra ti, porquanto meu pranto e meus gemidos são extremos e o meu coração está desfalecido. Eis que Yahvé cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira, lançou por terra toda a beleza e a alegria de Israel, que se elevavam até os céus. Não se lembrou do estrado dos seus pés no dia do seu furor. O Senhor devorou a espada e sem a menor indulgência todas as habitações de Jacó. Em sua ira destruiu as fortalezas da filha, cidade de Judá. No furor da sua cólera destruiu todo o chifre, força e poder de Israel. Retirou a sua mão direita que detinha as ações do inimigo contra nós. Incinerou o povo de Jacó com um fogo tão ardente que rapidamente consumiu tudo ao seu redor. Como um inimigo armou seu arco, como um adversário firmou a sua mão direita e exterminou sem piedade todos. E tudo, por mais boa aparência que tivessem, derramou sua ira violentamente como fogo descontrolado sobre a terra da cidade de Sião. Yahvé, o Senhor, de repente transformou-se em um inimigo furioso, atacando Israel até abatê-la. Ele pessoalmente devorou todos os seus palácios e arrasou as suas mais seguras fortalezas. Ele multiplicou o pranto e as lamentações da filha, cidade de Judá. Ele destroçou a sua casa, o templo, como se fosse uma simples horta. Destruiu a sala onde gostava de se reunir conosco e receber nossa adoração. O Senhor entregou ao esquecimento em Sião todas as assembleias solenes, os chamados festas fixas e guarda do sábado. O dia do sábado, em sua ira inflamada, rejeitou o rei e o sacerdote. Yahvé desprezou o seu altar, abandonou o seu santuário, entregou os muros dos seus palácios nas mãos dos inimigos, e eles bradaram na casa do Senhor, como fazíamos em dia de reunião solene. Eis que Yahvé está decidido a pôr abaixo os muros da cidade de Sião, e esticou a trena e calculou com precisão a destruição em curso. Fez com que o antemuro e o muro se lamentassem juntos, foram enfraquecidos e desmoronaram. Seus portões foram arrombados e caíram por terra. O Senhor quebrou e destruiu todas as trancas e ferrolhos.
O rei e os líderes de Sião foram presos e expatriados para outras nações. Não há mais estudo e obediência à Torá, lei em Sião. E Yahvé parou de enviar qualquer visão ou mensagens aos seus profetas. Eis que os chefes e líderes da cidade de Sião estão sentados no chão em profundo e pesaroso silêncio, lançaram pó sobre as próprias cabeças e usam vestes feitas de pano de saco em sinal de luto e lamento. As moças de Jerusalém estão ajoelhadas com a cabeça inclinada e rente ao pó da terra. Meus olhos já não suportam mais chorar, minha alma está atormentada, meu coração está derretendo dentro de mim, porque contemplo o meu povo no chão, destruído, crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Eles gritam e suplicam por suas mães: onde estão o pão e o vinho? Enquanto vão desmaiando de fome pelas ruas da cidade, do mesmo modo que os feridos jazem no chão e acabam morrendo aos poucos. Que testemunho te darei e que te compararei, ó cidade de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó cidade de Sião? Pois a tua ferida é tão grande como o mar. Quem poderá te curar? Os teus profetas te anunciaram visões inverídicas e insanas, e não denunciaram o teu pecado para evitar a tua prisão e exílio, mas anunciaram profecias falsas, inúteis e palavras que te conduziram ao desterro. Todos os que passam pelo caminho batem palmas contra ti, eles se escarnecem e meneiam a cabeça contra a cidade de Jerusalém, exclamando: é esta a cidade que chamavam de perfeição, da beleza de júbilo de toda a terra? Todos os seus adversários escancararam a boca contra ti. Eles zombam, rangem os dentes e brandam: eis que nós a devoramos. Este, pois, é o dia que tanto imaginamos e esperamos, e que bom, eis que vivemos para contemplar a sua chegada. Yahvé fez o que intentou, efetivamente cumpriu a sua palavra, que há muito havia determinado, arrasou tudo sem qualquer indulgência ou piedade, permitiu que o inimigo escarnecesse de ti, exaltou o poder dos seus adversários. Clama, pois, a Yahvé ao povo de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite, não te deis descanso algum, nem encontrem repouso os teus olhos. Ergue-te, clama de noite, no princípio das vigias, durante o meio da noite, faz o teu coração derramar como água diante do Senhor. Levanta as tuas mãos em favor da vida de teus filhinhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas da cidade. Ó Yahvé, vê e considera a quem tens tratado assim. Acaso deverão as mães comer o fruto de si mesmas? As crianças que trazem nos braços e que criam com tanto amor? Deverão, pois, os profetas e os sacerdotes ser assassinados em pleno santuário do Eterno? Jovens e idosos tombam e jazem nas ruas, também já foram mortos à espada. Tu mesmo os mataste no dia da tua cólera, massacraste-os sem compaixão nem benevolência. Convocaste os meus terrores de toda parte, como se for um convite alegre para as festas fixas ou assembleias solenes. Todos compareceram, mas ninguém escapou nem sobreviveram no dia da ira do Senhor. O meu inimigo consumiu, inclusive, aqueles que eu mesmo cuidei e vi crescer. Eu sou o homem que testemunha a aflição trazida pela vara corretiva da ira de Deus. O Eterno me guiou e me fez passar pelas trevas e não pela luz. Ele pessoalmente me atacou de uma hora para outra e esbofeteou-me vez após vez durante todo o dia. Fez envelhecer o meu corpo e a minha pele esmagou os meus ossos. Sitiou-me, envolvendo-me em grande amargura e lamento. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito desfaleceram e morreram. Cercou-me de muros e não considero escapar. Atuou-me
a pesadas correntes, mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Fechou os meus caminhos com rochas lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Ele foi como um urso à espreita e um leão emboscado. Desviou os meus caminhos, me despedaçou e me abandonou. Armou o seu arco e fez-me de alvo de suas flechas. Feriu meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de zombaria de todo o meu próprio povo. Nas suas canções eles se escarneceram da minha pessoa o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Arrebentou os meus dentes, enchendo minha boca de areia e pisoteou-me na cinza. Tirou minha paz, esqueci-me até o que significa prosperidade. Por esse motivo exclamo: a minha força e a alegria se esgotaram, como também tudo quanto esperava de Yahvé o Senhor. Recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam, confiante para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar, confiante e em paz pelo socorro, a salvação que vem de Yahvé. É proveitoso ao ser humano suportar o jugo e o sofrimento próprios da sua juventude. Que esses períodos de provação sejam vividos em solitude e silêncio. Afinal, foi Deus que determinou essa opressão sobre cada pessoa. Ora, põe o teu rosto rente ao pó da terra em sinal de arrependimento, talvez ainda haja esperança. Dispõe a tua face a quem te deseja ferir e engole a desonra e a humilhação. Porquanto Yahvé não te desprezará para sempre. Ainda que ele traga sobre ti muita tristeza, sua compaixão a amparará, pois imenso é o seu amor infalível. Afinal, não é do agrado de Deus trazer aflições, lamentos e pesares aos seres humanos, pisotear todos os cativos da terra, negar a quem quer que seja os seus direitos, assim desafiando o próprio Altíssimo, impedir o livre acesso de qualquer pessoa à justiça. Não estaria observando o Senhor tais atitudes? Quem poderá falar e fazer acontecer, se assim Yahvé, o Senhor, não tiver orientado? Ora, não é pelas ordens do Altíssimo que procedem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode então o homem reclamar quando é punido por seus erros e pecados? Esquadrilhemos, pois, os nossos caminhos, provemo-los e retornemos rapidamente para o Senhor. Ergamos o coração e as mãos para Deus no céu, reconhecendo em alta voz: pecamos, eis que nós transgredimos e agimos com rebeldia, e tu não deixaste de apontar o nosso erro e não nos perdoaste. Tu te cobriste de cólera e nos perseguiste, massacraste-nos sem dó nem piedade. Tu te escondeste atrás de uma nuvem a fim de evitar que alguma oração da nossa parte chegasse à tua presença. Tu nos lançaste no meio dos povos pagãos como escória e refúgio. Todos os nossos inimigos escaparam a boca contra nós e nos caluniam. Padecemos de grande terror e todo tipo de ciladas, ruínas e destruição. Ai, ai, rios de lágrimas correm dos meus olhos, porquanto o meu povo amado foi arrasado. Meus olhos choram copiosamente, sem cessar e sem descanso, desejando que Yahvé olhe para nós e contemple dos céus essa situação. Tudo quanto posso observar à minha volta enche-me a alma de incontrolável tristeza, de imensa solidariedade para com todas as mulheres sofridas da minha cidade, aqueles que sem razão alguma eram meus inimigos e me caçaram como as
aves de rapina se batem sobre pequenos pássaros por diversão. Atiraram-me vivo na cova e jogaram pedras sobre mim. As águas me encobriram a cabeça e eu imaginei: eis que o dia do meu fim chegou, estou acabado. Então clamei pelo teu nome, Yahvé, das profundezas da cova. Tu ouviste a minha súplica, não escondas os teus ouvidos aos meus pedidos de socorro e aos meus lamentos. Então tu te aproximaste no dia em que a ti clamei e consolaste-me, dizendo: não temas. Ó Yahvé, tu mesmo assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Tu tens observado, Senhor, o mal que me tem sido feito. Toma, pois, sob teus cuidados a minha demanda. Tu mesmo contemplaste como é sanguinária a vingança dos meus adversários, todas as ciladas que armaram contra mim. Senhor, tu ouvistes todos os seus insultos e seus planos malignos contra mim, aquilo que os meus inimigos cochicham e murmuram entre si o tempo todo contra mim. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou o objeto de zombaria de suas paródias. Retribui-lhes, portanto, como merecem, Yahvé, conforme o que as suas atitudes têm provocado. Amaldiçoa-os e faz com que eles caiam em profundo desespero. Persegue-os na tua ira, ó Yahvé, e extermina-os de debaixo dos teus céus, ó Senhor. Até o ouro reluzente perdeu seu brilho, como o ouro fino ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são renegados à condição de vasos de barro, obras das mãos de simples oleiro. Até os chacais abaixam o peito e dão de mamar aos filhotes, mas o meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica presa ao céu da boca, de tanta sede. As crianças suplicam por um pedaço de pão, mas ninguém as atende. Os que se fartavam de alimentos de alta qualidade e bem preparados agora desfalecem nas ruas famintos. Os que se enfeitavam com vestes finas de púrpura agora estão debruçados sobre montes de cinzas. O castigo aplicado sobre o meu povo é mais severo do que o de Sodoma, que foi assolada de um momento para outro sem que ninguém pudesse socorrê-la. Seus príncipes eram mais brilhantes que a neve ao sol, mais alvos do que o leite, e tinham a pele mais rosada que finos rubis, e sua aparência lembrava as mais lindas safiras. Contudo, hoje estão queimados como carvão, ninguém os consegue reconhecer quando perambulam anegrecidos pelas ruas. Sua pele enrugou-se sobre os seus ossos e agora parecem lascas finas de madeira seca. Os que foram mortos à espada estão melhor do que os que se arrastam esformeados, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de qualquer fruto que as lavouras pudessem produzir, pois estas também estão estéreis. As mãos das mulheres, antes ternas e amorosas, acabaram de cozinhar alguns de seus próprios filhos, que serviram de alimento antes da morte e da completa destruição do meu povo. Ora, Yahvé deu vazão total à sua cólera, espargiu a sua grande ira por toda a cidade. Ele mesmo acendeu um fogo terrível em Sião, a ponto de consumir os próprios alicerces da cidade. Os reis da terra e os povos de todo o mundo não podiam imaginar que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Dentro da cidade foi derramado o sangue dos justos por causa do pecado dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes. Eles que perambulam como pessoas que não podem enxergar pelas ruas, caminham trôpegos e contaminados de sangue, de modo que ninguém pode tocar em suas vestes. Gritavam-lhes: eis que estáis imundos, afastai-vos, desviai-vos de nós, não nos toqueis. Quando fugiram e andaram vagueando, comentavam-se
Comentava-se entre as nações: aqui tais pessoas jamais haverão de morar novamente. Ora, fora o próprio Yahvé, em sua ira que os espalhou, ele já não zela por eles. Ninguém honra os sacerdotes, nem respeita os líderes. Nossos olhos desfalecem enquanto ficavam esperando em vão por socorro. Quando vigiávamos, olhávamos para uma nação que não era capaz de nos livrar. Observaram os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. O tempo da nossa destruição aproximava-se muito depressa. Todos os nossos dias estavam contados, porque o nosso fim havia chegado. Nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias do céu. Perseguiram-nos sobre os montes, nos armaram ciladas no deserto. O ungido de Yahvé, o fôlego da nossa vida, foi capturado em suas ciladas e armadilhas. O mesmo líder de quem dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Alegra-te grandemente, regozija-te, ó terra de Edom, que habitas nas terras de Uz. O cálice também passará a ti, ficarás embriagada, e tuas vestes serão arrancadas. Ó cidade de Sião, eis que o teu castigo terá fim, o Senhor não prolongará o teu cativeiro. Entretanto, em relação a ti, ó terra de Edom, ele punirá o teu pecado e colocará à vista de todos a tua malignidade. Ó Yahvé, lembra-te do que tem acontecido conosco, olha para nós e contempla o nosso absoluto estado de desgraça. Nossa herança foi distribuída entre pagãos, nossas casas entregues aos estrangeiros, somos órfãos de pai, nossas mães são como viúvas, temos que comprar até a água que bebemos, nossa lenha só conseguimos mediante pagamento. Nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos um instante de paz e tranquilidade. Estendemos as mãos aos egípcios e aos assírios para nos abastecermos de algum mantimento. Nossos pais erram e pecaram e já não existem. Contudo, nós ainda carregamos o castigo por suas faltas. Escravos dominam sobre nós, ninguém nos livra de sua tirania. Arriscamos a vida para conseguir alimento. Por causa da espada do deserto, nossa pele está bronzeada e abrasada como um forno em chamas de tanta fome. As mulheres têm sido violentadas por toda Sião e as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes e líderes foram pendurados por suas mãos. Aos idosos não se demonstra o menor respeito. Os jovens trabalham nos moinhos e até meninos andam cambaleantes sob pesados fardos de lenha. Os anciões e líderes já não se reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música. E assim dos nossos corações fugiu desesperada a alegria. Nossas danças converteram-se em pranto e lamentações. A coroa caiu da nossa cabeça, ai de nós, tudo isso nos ocorreu porque pecamos. E por essa razão o nosso coração desmaiou dentro de nós e as muitas lágrimas tortaram completamente a nossa visão. O Monte Sião está arrasado e deserto e os chacais passeiam rapidamente por ele. Tu, ó Yahvé, reinas para sempre, teu trono permanece de geração em geração. Ora, por qual razão então te esquecerás de nós? Por que haveríamos de desprezar-nos por tanto tempo? Ó Eterno, restaura-nos para ti mesmo, Senhor, para que retornemos, renova os nossos dias como os de antigamente. Se é que não nos rejeitaste irremediavelmente e a tua ira contra nós não tem limite.